Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, a partir do versículo 10, do versículo 7 até o versículo de número 10. Queria convidá-los, aqueles que puderem, ficar de pé reverentemente para nos acompanhar. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, do 7 ao 10. E a gente gostaria de intitular essa mensagem: o porquê de nós sermos uma igreja missionária. Vocês acharam? Amém? Diz assim: dessa forma, tende-vos tornado modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, pois a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi ouvida na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus foi divulgada em todos os lugares, a ponto de não precisarmos mais falar sobre isso, porque eles mesmos anunciam de que maneira fomos recebidos entre vós, de que forma vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, esperando do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Pode se assentar, irmãos. Eu acredito que, geralmente, todos nós que somos de Igreja Batista, nós temos um hábito de, todos os anos, fazermos as nossas campanhas missionárias, sejam elas nacionais, estaduais, mundiais e assim por diante. Porém, quando falamos em missões, nós entendemos que missões, de fato, é a razão de ser da igreja. Nós acreditamos que a igreja do Senhor existe no mundo e uma das marcas da existência da igreja é justamente missões. Eu estava olhando essas fotos que vocês têm ali registrado, eu pude perceber, como disse muito bem o pastor da igreja presbiteriana, ele falou muito bem que a igreja que se tornou hoje, ela não começou assim. Um dia nós fomos o quê? Uma frente missionária. Um dia alguém teve o privilégio de chegar para muitos de vocês e partilhar dessa palavra do Senhor. Então, por conta disso, hoje existe a Igreja Batista de Apodi. Eu entendo que a missão suprema da igreja, de fato, é louvar a Deus, é adorar ao Senhor. Mas a igreja, irmãos, está num mundo exclusivamente para pregar o Evangelho de Jesus Cristo, para pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Até porque louvar, a gente vai continuar louvando lá nos céus. Lá nos céus a gente vai continuar adorando e celebrando ao Senhor. Porém, o ato de pregar é um ato aqui da terra. Por isso que nós precisamos continuar pregando a palavra de Deus, espalhando a semente santa. Entendemos que proclamar, de fato, é coisa do tempo. E a igreja está no mundo, sim, para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso que a igreja de Tessalônica, eu acredito que de fato é uma igreja modelo. Quando a gente lê essa carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, em especial esses versos que eu acabo de partilhar com os irmãos, percebe-se claramente que a igreja de Tessalônica é uma igreja padrão, é uma igreja modelo, irmãos. A palavra nos mostra que de todas as igrejas do Novo Testamento, a de Tessalônica foi aquela que o apóstolo Paulo, ele faz o maior elogio. De todas as igrejas que ele funda, de todas as igrejas que ele de fato escreve, a igreja de Tessalônica é aquela que ele de fato elogia, é aquela que ele tem de fato como modelo, como um espelho, uma igreja padrão, uma igreja que de fato foi padrão. Agora, onde se encontrava aquela igreja? Ela se localizava a sudeste da Macedônia, ela ficava ali ao nordeste da Acaia, ela ficava entre as cidades de Filipos e Bereia, ao norte de Corinto. Foi justamente de Tessalônica que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo chegou a toda a Macedônia, chegou a Acaia, chegou às regiões da Europa. A Acaia é hoje a atual Grécia, e Macedônia foi aonde houve no passado aqueles conflitos sangrentos, um combate entre os antigos iugoslavos e também kosovares. Mas é justamente de Tessalônica que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele começa a alcançar toda aquela população. É daquele local, irmãos, que nasce o Evangelho, que o Evangelho começa a se espalhar. Então, Tessalônica
era uma igreja missionária. Eu entendo que a razão de ser da igreja de Jesus, aqui na face da terra, é justamente ser igreja missionária. Você pergunta, pastor, fale sobre os missionários. Nós não sabemos acerca dos seus missionários, nós não sabemos como se estruturava o trabalho missionário da igreja de Tessalônica, sabemos apenas de um detalhe: era uma igreja missionária. Não sabemos com quanto eles contribuíam com missões, nós não sabemos nada disso, mas uma coisa nós sabemos: a igreja de Tessalônica era uma igreja missionária. A igreja de Tessalônica, de fato, era uma igreja que respirava, para a honra e para a glória de Deus, missões. E missões têm que estar no DNA de cada um de nós. Falar de Jesus precisa ser, de fato, a marca da igreja do Senhor, no século de número 21, para a honra e para a glória de Deus Pai. Não sabemos quantos dos seus membros realizavam missões, não temos dados de quantos dos seus recursos eram investidos diretamente na obra missionária, não temos notícia de quanto tempo era gasto em missões por aquela igreja. Sabemos somente de uma coisa: era uma igreja que era exemplo como missionária para a honra e para a glória de Jesus Cristo. Era uma igreja que fazia missões, porque missões era algo que fazia parte da realidade daquela igreja. Quando a gente olha para os dias atuais, a gente vive dias, irmãos, que são muito difíceis. A gente olha para algumas igrejas e nós temos muitas dificuldades, e eu não sei se os irmãos concordam comigo. Há muitas igrejas que têm crescido muito, mas que infelizmente não servem de modelo para cada um de nós. Muitas das igrejas que mais crescem no Brasil e no mundo, muitas vezes usam métodos e estratégias que, infelizmente, vão de encontro às Escrituras. São pessoas que dizem: olha, o importante é crescer, não importa o meio que a gente use, o importante é a gente encher a casa, não importa o que a gente faça. Nós entendemos que fazer missões é exclusivamente pregar o evangelho puro e simples da palavra do nosso Deus, o evangelho que apenas glorifica ao Senhor para a honra e para a glória do seu precioso nome. Acreditam muitos deles que os fins justificam os meios. Estão muitas vezes trocando o essencial pelo aquilo que é periférico. Meus amados irmãos, o essencial de fato é as Escrituras Sagradas. Acreditam que os fins justificam os meios. Muitas vezes estão barateando o Evangelho de Cristo para se tornarem populares, para se tornarem aceitáveis na sociedade. Estão confundindo o Evangelho, infelizmente, com comércio. Isso vira uma espécie de mercantilização da fé. Estão trocando a proclamação do Evangelho pelo marketing da fé. Estão tirando Deus do centro da experiência religiosa e colocando o homem, o nosso culto, a nossa adoração, para a honra e para a glória de Jesus Cristo. Jesus tem que estar sempre no centro da nossa adoração, amém? O centro precisa ser Jesus. É Ele quem de fato precisa ser honrado na minha e na sua vida. Tudo aquilo que a gente faz tem que ser exclusivamente para glorificar ao Senhor. Ele tem que estar no centro da minha pregação, Ele tem que estar no centro da nossa pregação, Ele tem que estar no centro dos nossos louvores. O Senhor tem que ser centro da vida da gente, em nome de Jesus Cristo. Interessante notar, pastor Wellington, parece que a igreja está repetindo o problema do século IV, quando o imperador Constantino se converteu, entre aspas, ao cristianismo e começou a levar os seus súditos também a se converterem ao cristianismo, e isso começou a haver uma paganização da fé bíblica, para que em nossos dias, irmãos, muitos ainda não venham a se sucumbir a algumas mensagens que se tornam adocicadas do Evangelho de Jesus. Acabam por baratear a mensagem, tornando a mensagem do Evangelho uma mensagem um tanto quanto mística, mas que não gera poder nenhum, que não gera transformação alguma. A palavra de Deus diz lá no livro de Romanos, no capítulo 1, verso 16, eu acredito que todos os irmãos sabem de qual é salteado, quando o apóstolo Paulo diz que o Evangelho é o quê? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê.
O único que pode mudar vidas é o Evangelho de Jesus Cristo. Apenas o Evangelho de Cristo é que de fato pode mudar a vida de cada um de nós, para a honra e para a glória de Jesus. Vejam novamente a comparação com o século IV. A igreja cresceu, mas começou a haver paganismo dentro da igreja. Começou a haver imagens, começou a haver idolatria, começou a haver exaltação a Maria, começou a haver procissões e etc. Levou, irmãos, mais de 1000 anos para que isso fosse superado através da reforma, que nós chamamos de reforma protestante. Por isso que Paulo tem a igreja de Tessalônica, igreja modelo para cada um de nós. Agora, a igreja de Tessalônica era modelo por quê? Por um motivo muito simples. Era uma igreja modelo porque pregava o Evangelho. E mais do que isso, ela pregava o Evangelho de forma simples e pregava o Evangelho de forma fiel para a honra e para a glória de Deus Pai. Nós não somos chamados à felicidade, irmãos. Nós somos chamados à fidelidade em nome de Jesus Cristo. Por isso que a palavra de Deus diz, Wilton, ser fiel até a morte, e dar-te-ei o quê? A coroa da vida, para a honra e para a glória de Deus Pai. A missão da igreja na terra, acima de tudo, é ser fiel ao Senhor, é glorificar ao Senhor. É isso, na verdade, que importa, irmãos. É isso, na verdade, que importa. É ser fiel ao Senhor. Então a pergunta é, pastor, por que ser igreja missionária? No versículo 8, a parte A, diz assim: de vós fez-se ouvir a palavra do Senhor, não somente na Macedônia, mas também na Acaia, mas também em todos os lugares. Olha que coisa fantástica. Por que ser igreja missionária? Porque a igreja de Tessalônica era modelo. Olha o que é que Paulo diz acerca dela. De vós fez-se ouvir a palavra do Senhor, não somente ali na Macedônia, mas na Acaia e também em todos os lugares. O evangelho surge na Ásia, mais especificamente em uma região conhecida hoje como Oriente Médio, ainda mais especificamente na região da Palestina, numa nação chamada Israel. Jesus, o Filho de Deus, era judeu da linhagem do rei Davi, e foi justamente de Jerusalém, capital de Israel, que o evangelho foi levado para Antioquia, na Síria. A Bíblia diz que de Antioquia o apóstolo Paulo leva esse evangelho agora para a Europa. E Paulo havia compreendido que o evangelho deveria ser pregado a todos os homens, independente de suas raças, nacionalidades. Ele entendia que deveria pregar a palavra de Deus em todos os lugares aonde houvesse pessoas para ouvir o evangelho. Aonde houver gente, o evangelho tem que chegar. Independente de onde seja, povoados, cidades grandes ou pequenas, aonde houver pessoas, o evangelho de Jesus Cristo precisa chegar. A igreja de Jesus precisa ser de fato tocada por essa graça de Deus, para que a gente possa amar as pessoas, para que o evangelho alcance todas as pessoas para a honra e para a glória de Jesus Cristo. Aonde houver gente, o evangelho tem que chegar. Aonde houver distrito, aonde houver ruas, aonde houver vielas, o evangelho da graça de Jesus precisa chegar para a honra e para a glória de Deus Pai. Filipos foi a primeira cidade onde o evangelho foi pregado na Europa. Isso está lá no livro de Atos 16 e 12. A Bíblia diz que depois eles passam por Anfípolis, Apolônia, Paulo e Silas e Timóteo chegam agora em Tessalônica. Ali eles pregam o evangelho e a Bíblia diz que muitos se convertem a Cristo. Mas a Bíblia diz, irmãos, que não é só festa, não é só pregação, não só a gente aceitando, não só a gente celebrando. A Bíblia diz que há perseguição. Eles agora vão para Bereia. Acredita que por causa das dificuldades, por causa das perseguições, eles mudam de cidades, mas o evangelho é pregado. As pessoas são alcançadas para a honra e para a glória de Deus Pai. Louvado seja Deus por isso. A perseguição produz, sabe o quê? Um genuíno caráter cristão, aquelas pessoas que seguem a Cristo. O evangelho, quando o indivíduo de fato se converte ao evangelho, esse evangelho é poder, ele muda vidas para a glória de Jesus Cristo. Eu estava me lembrando quando eu fui para o seminário, alguns meses atrás, ano de 1985, são meses, né? Se você somar, vai dar muitos meses.
E eu me lembro, pastor Wellington, quando eu fui para o seminário lá em Recife, lá no interior da Bahia, e o tempo foi chegando, e meu pai não acreditava que eu ia para o seminário, até porque eu não tinha recursos para ir para Recife. E meu pai chegou para mim e disse: rapaz, você está dizendo que vai para o seminário? Quem é que vai ajudar você no seminário? Quem é que vai custear você lá no seminário? Eu falei: meu pai, a igreja disse que vai ser ela. Aí meu pai olhou para mim, deu uma risada e disse assim: rapaz, isso aí é história para boi dormir. Quem já ouviu esse tipo de adágio popular? Quando o indivíduo é muito incrédulo, né, ele olha assim: rapaz, isso aí é história, isso é fake news. Naquela época não tinha fake news, não. Fake news é de hoje, né? E, rapaz, isso é história, você acredita nisso? E eu fui para o seminário, irmãos, para a glória de Deus. E eu estava pregando agora nessa igreja que meu pai é membro, que me mandou para o seminário, ela completou 102 anos. E eu disse: irmãos, o meu pai que naquele tempo questionou a minha igreja, hoje meu pai é membro dessa igreja para a glória de Deus. E hoje ele é um dos que ajuda a igreja no seu sustento, com as suas contribuições. Ele é um dos que ajuda seminaristas no seminário para a honra e para a glória de Deus Pai. Louvado seja Deus por isso. Isso acontece por causa do Evangelho. Evangelho que transforma vidas. Evangelho que impacta vidas para a honra e para a glória de Deus Pai. E eu louvo muito a Deus porque a igreja de Tessalônica é a igreja modelo. E essa igreja produz crentes com caráter genuíno, gente de fato transformada para a glória de Deus Pai. A igreja em Tessalônica, irmãos, seguiu uma verdade, seguiu a visão do seu fundador, que foi Paulo. A Bíblia nos mostra que Paulo fundou muitas das primeiras igrejas da Ásia Menor, porque acreditava que todo aquele povo precisava ouvir falar da mensagem do Evangelho de Cristo. E Tessalônica, por sua vez, iniciou a pregação em outras cidades. É como se Paulo chegasse naquela cidade, depois de algum tempo ele retornasse àquela cidade e fosse novamente evangelizar naquela cidade. É um exemplo bem prático. É como se a igreja de Apodi fosse evangelizar um povoado nas suas imediações. Passasse ali uma semana pregando o evangelho. Uma semana depois os irmãos vão para um outro povoado. E quando chega naquele povoado, aqueles irmãos do povoado dizem: olha, nós já ouvimos falar de Jesus. E o pastor Wellington pergunta: mas quem falou de Jesus para vocês? É a primeira vez que a gente vem aqui. E os irmãos disseram: olha, aqueles irmãos que vocês evangelizaram semana passada, eles também aceitaram o evangelho, se converteram, e eles vieram pregar para a gente. É por isso que a igreja de Tessalônica é modelo, porque ela segue o exemplo do seu fundador, que é Paulo. Eles ouvem o Evangelho de Cristo. Eles não apenas ouvem, mas o Evangelho entra no coração daqueles irmãos. O Evangelho transforma a vida daqueles irmãos para a honra e para a glória de Deus Pai. E aqueles irmãos agora resolvem repetir aquilo que eles ouvem. Eles ouvem a palavra, eles são alcançados pela palavra, e a palavra que muda a vida deles faz com que eles levem aquela palavra para que outras pessoas também sejam alcançadas para a honra e para a glória de Jesus Cristo. É por isso que a igreja de Tessalônica, dentre todas as igrejas, é uma igreja modelo, é uma igreja que Paulo bate palmas para ela, é uma igreja que facilita o trabalho de Paulo, porque aqueles irmãos são irmãos que de fato entendem a missão, entendem que a missão da igreja é falar de Jesus, irmãos. Amém? Sua missão, a nossa missão é falar de Jesus para a honra e para a glória de Deus Pai. Então a igreja de Tessalônica abraça a visão de Paulo. Abraça a visão de Paulo. Até porque Tessalônica, por sua vez, iniciou a pregação em várias cidades na região da Grécia. Também porque sabia que sem Cristo, todos os homens estão fadados à morte eterna. Irmãos, interessante que a gente sabe disso, né? As pessoas que morrem sem Cristo, elas estão fadadas à morte eterna. É uma vida sem volta. Pessoas que precisam de fato serem alcançadas. E a pergunta que eu faço para a igreja de Apodi, que completa hoje 57 anos, e quanto a nós? Eu estava observando, pastor Wellington, que nós temos tantos desafios aqui no Oeste, não é isso? Tantas cidades aqui no nosso Oeste, que precisam serem alcançadas com a mensagem do Senhor.
aqui na região do Apodi, eu acredito que tem muitos desafios para cada um de nós. Cidades que ainda não têm a nossa presença, cidades que ainda, alguns lugares que ainda não tem nenhuma igreja evangélica ali pregando. O nosso desejo e oração é que nós possamos cumprir essa realidade. Mas para que uma igreja seja missionária, todos os membros que a compõem precisam ser missionários. Quem aqui é missionário, levante a mão. Amém? Para que uma igreja seja missionária, todos nós, membros dessa igreja, precisamos ser missionários para a glória de Jesus. Amém? Precisamos ser missionários para a glória de Jesus. E uma coisa fantástica, irmãos, é que a palavra de Deus, ela nunca retorna vazia. Vocês creem nisso? A minha avó, ela faleceu com 88 anos de idade. Interessante notar que minha avó, literalmente, ela nunca aprendeu nem ler nem escrever. Nunca aprendeu a ler e escrever. E minha avó, ela se converteu no templo da Assembleia de Deus. E eu me lembro muito bem que ela andava, às vezes, 3 quilômetros a pé para ir para a igreja. 3 quilômetros a pé. Hoje em dia a gente tem uma facilidade muito grande, né? E vovó ia para a igreja a pé e vinha a pé. Eu me lembro do templo que era perto da casa onde eu morava, lá no interior da Bahia, mas minha avó era paraibana, e eu me lembro que eu ouvia a vovó cantando no alto-falante da igreja, né? Mas ela cantava. Mas uma coisa que me chamou muita atenção foi quando minha avó evangelizou meu pai. Meu pai não é o filho dela, era genro, né? Ela era mãe da minha mãe. Minha mãe, o ano passado, no mês de janeiro, foi morar com Jesus. E eu me lembro que vovó, analfabeta, chegava para meu pai e dizia o seguinte: leia aqui a Bíblia para mim. Leia a Bíblia para mim. E meu pai lia a Bíblia para minha avó. E os irmãos sabem que a palavra de Deus, ela tem poder, ela não volta vazia, né? Aquilo que meu pai ia lendo para minha avó, ia voltando para ele. Ele ia lendo para ela e a palavra voltando para ele. Para a honra e para a glória de Deus, Pai. E minha avó era uma missionária. E meu pai hoje é um crente para a glória de Jesus. Irmãos, por que é necessário? Um outro ponto que está no versículo 8. Por que ser igreja missionária? Sabe por quê? Porque é necessário espalhar a verdadeira fé entre os homens. Olha o que diz a parte B do verso 8. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que não temos necessidade de falar coisa alguma. Paulo afirmou que ao chegar em outros locais de Tessalônica, onde ele havia estado antes, não era preciso mais falar do Evangelho. Os homens já sabiam da palavra de Deus. Aqueles irmãos que haviam se convertido começaram agora a espalhar a semente santa também. É importante aqui entender algumas coisas, meus amados irmãos. É importante entendermos fé aqui não somente enquanto atitude, mas fé como um conteúdo. Fé é tanto o ato de crer quanto de acreditar, como se está ligado ao conteúdo daquilo que a gente crê. Os tessalonicenses levaram os gregos e macedônios à fé, mas a fé em um Deus específico, como está no verso 8, em um Deus vivo e verdadeiro, em Jesus, eles espalharam, disseminaram a verdadeira fé no verdadeiro Deus. Algumas pessoas falam muito de fé hoje, é fé na fé, é fé em um monte de coisas, mas a grande questão, aonde se encontra depositado a minha fé? A minha fé precisa ter conteúdo, e o conteúdo da minha fé precisa ser Deus. O conteúdo da nossa fé precisa ser a pessoa de Jesus Cristo. Eu me lembro de uma ilustração que eu vi certa feita do pastor Fernando Brandão, me chamou muita atenção. Ele contando sobre o Círio de Nazaré, aquela festividade muito forte que acontece todos os anos ali em Belém do Pará, aonde muita gente vai para cultuar deuses pagãos. E a Junta de Missões Nacionais, de forma bem estratégica, alguns jovens, né? Ele conta de um jovem estudante de engenharia da USP. A Junta de Missões Nacionais colocou ali umas tendas, e aqueles romeiros pagando promessa, indo para o Círio de Nazaré, andando quilômetros e quilômetros a pé para pagar as suas promessas. Diz que um cidadão se aproxima daquela barraca onde estava aquele jovem. E aquele jovem oferece àquele senhor água mineral,
E o homem se assenta com os pés inchados, de tanto andar a pé, e aquele jovem dá água para aquele rapaz. Enquanto ele se assenta, aquele rapaz pega água mineral e começa a lavar os pés daquele romeiro. Enquanto lava os pés daquele romeiro, começa a falar para ele sobre a verdadeira água, a água da vida, que é Jesus Cristo. E vai falando de Jesus para aquele homem, vai partilhando a fé aquele homem. E quando termina, o pastor Fernando disse que aquele cidadão se levantou e disse: olha, meu jovem, a minha jornada termina aqui. Daqui eu vou voltar, já não vou mais para o Círio de Nazaré, porque aqui eu encontrei aquilo que eu buscava, aquilo que eu precisava. Aquele homem ali encontrou a água da vida. Aquele homem ali encontrou o evangelho puro e simples, que é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, vivemos hoje numa época de tanta polêmica sobre fé. Primeiro, ela quase foi abolida pela razão e também pela secularização. Depois, ela se tornou plural com as novas tendências pluralistas e também politeístas ligadas à nova era. Agora ela se torna mercantilizada, sendo tendenciosamente usada em benefícios corporativistas de algumas pessoas, que usa da fé, que usa da boa vontade do povo para manipular. As nossas igrejas devem ser missionárias para viver e anunciar a verdadeira fé na pessoa de Jesus Cristo. A fé no verdadeiro Deus, não a fé espiritualista, não a fé sincrética ou pagã, mas uma fé que represente uma dependência total e incondicional do homem em relação a Deus. Ou seja, eu e você, irmãos, dependemos só do Senhor. Eu estava vendo vocês cantando aquele hino, aquele louvor, quando diz que a nossa alegria, como é que é? É no Senhor, né? A nossa morada é no Senhor. Não é aquilo que a gente vai receber dele, mas a coisa mais importante é ele para a vida da gente. Ele é a nossa herança. O Senhor é a nossa herança para a glória de Deus Pai. E eu já estou terminando. Que me chama a atenção que o conteúdo da fé era algo tão importante, irmão, só para vocês terem ideia, para os primeiros reformadores, que Lutero, que foi pai da reforma na Alemanha, Zwinglio, que foi pai da reforma dos catões alemães da Suíça, não conseguiram trabalhar juntos porque divergiram em um único ponto dentre 15. Eles divergiram em um único ponto, se separaram, quanto à ceia do Senhor. Lutero acreditava na consubstanciação, Zwinglio acreditava no memorial, como a gente acredita. Não quero aqui defender a divisão das igrejas, mas acho que precisamos sim ter cuidado com aquilo que a gente prega. Não podemos ser como os pós-modernos, que têm trocado a verdade pela eficiência. Eu acredito que todos nós queremos eficiência sim, mas eu creio que todos nós queremos uma eficiência respaldada única e exclusivamente na palavra do nosso Deus. Por isso que Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2, verso 4, não queremos agradar aos homens, mas agradar a Deus, amém? Agradar ao Senhor. Que essa igreja, irmão, seja uma igreja missionária, que crê no Deus verdadeiro e que anuncia uma verdadeira fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém?